Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, que continuem se cuidando, que tomem a dose de reforço e que mantenham todos os protocolos. Eu sei que nós estamos com saudade de todo mundo, mas precisamos nos cuidar ainda, porque ainda estamos em pandemia e agora ainda tem uma nova gripe aí, então cuidado nunca é demais, né, galera? Bom, estamos ainda em clima de férias e é sobre isso que a gente vai falar no podcast de número 90. Mas antes eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por esse convite maravilhoso que eu aceitei e cá estou para dizer a você e aos nossos queridos e queridas ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Se você está dirigindo, direção defensiva e direção econômica, porque olha, os combustíveis estão em alta e não tá nada barato. E cuide da sua vida, vai com calma, sem pressa, você vai chegar lá. Se tá no drive-thru da esperança, da vacinação, primeira dose, que vergonha, mas tome. Segunda, ou a dose de reforço, vacine-se, gente. Incentivem as pessoas a se vacinarem, faz bem, salva vidas. E agora as crianças, né, que estão aí nas filas, que bom, demorou, mas chegou. A esperança no fim do túnel. E aqui é o nosso Educação Financeira para a Vida. E eu não estou de férias, mas o tema de hoje é férias financeiras. Temos muito conteúdo bacana, fique conosco e no final vai ter aquela pitadinha de espiritualidade. A pergunta é, Jesus tirou férias ou não? Como sempre, né? Esse diferencial do FV que nós trazemos com muito carinho para você que nos escuta sempre. Bom, galera, tenho certeza que muitos de vocês que estão nos escutando ainda estão em férias ou vão começar as férias agora. Tem uma galera aí que espera passar as festas de final de ano para ir entrar em férias. Aqui a gente teve aí algumas semaninhas de férias, né? Vamos dizer assim, mas continuamos trabalhando. Mas a questão aqui é o seguinte, Ana, Augusto, ouvintes, nós tiramos férias para se desligar, para relaxar nossa mente, mas será que é possível? E mais, será que é bom a gente tirar umas férias da nossa vida financeira? Essa é a pergunta que não quer calar, né, Ana? Porque falou férias, a gente liga ao dinheiro. E aí pensa, mas eu não tenho dinheiro para tirar férias. E como tirar férias se eu não tenho dinheiro? E como tirar férias da vida financeira? É sobre isso que nós vamos falar e olha, é um tema muito interessante. Porque aí a gente tem uma outra situação, Augusto. Tem aquela pessoa que tem um dinheiro ali, fez o planejamento dela para tirar férias, mas ela fica o tempo inteiro preocupada com as finanças quando tá de férias. Olha só. E aí? Será que isso é bom? Será que isso é ruim? É o que nós vamos falar hoje com vocês, gente. Olha só. Então, como a gente estava comentando, férias é um tempo oportuno para que a gente tenha um descanso, né? Principalmente das nossas atividades de trabalho, tá? Até no estudo também, né? As crianças têm férias na escola, a gente tem férias da faculdade, enfim, do trabalho. E é muito importante esse momento de descanso justamente para que a gente tenha energia suficiente para viver o resto do ano ali, viver o resto das atividades normais que nós temos, né? E aí, quando a gente tá de férias, eu não sei vocês, mas eu sou assim. Eu não quero pensar em nada, eu quero só ler os meus livros, passear, relaxar. Mas será que eu preciso fazer meu orçamento durante esse período? Será que não é bom eu dar um time desse assunto? Tá? Aí a gente tem que pensar sempre num equilíbrio. Tá? Porque o que acontece? A gente tem essas duas situações. A gente tem aquela pessoa que... eu tô de férias, sabe, Augusto? Eu vou sair passear e não tô nem aí. Eu vou chutar o balde, vou enfiar o pé na jaca, vou gastar, não fiz nenhum planejamento e não vou me preocupar com as minhas finanças mesmo. E a volta, né, Ana? Aí na volta já dá aquela bad de volta de viagem ou de férias que já é normal. E aí vem esses memes, né, que a gente tava vendo lá. E a minha fatura de janeiro?
Então, gente, sair de férias com consciência, com planejamento, isso vai melhorar a tua saúde financeira até para sua volta à rotina de estudos, de trabalho, para sua empresa, para sua comunidade, para sua família. Não começar o ano em crise, vivendo aquilo que nós falamos no podcast anterior, um gerenciamento de risco, porque a gente pode, ao voltar de uma férias, se ver numa situação de perigo, Ana. É exatamente aí que a gente cai naquela palavrinha mágica que a gente sempre fala aqui, que é planejamento. Então, se você vai tirar férias, primeira coisa, né? E você separou uma parte da sua renda, isso está dentro do seu planejamento, do seu orçamento para viajar, você pode viajar tranquilo. Isso. Curte ali com o teu orçamento, nem precisa ficar se preocupando muito com isso, porque afinal você se planejou antes e você pode se dar, vamos dizer assim, esse direito, vamos chamar assim entre aspas, de relaxar e não pensar nas finanças. Por quê? Porque você está com a sua vida financeira organizada, tá? O ideal na nossa vida seria que a gente nunca colocasse a vida financeira em um saco separado, como a gente fala assim, uma parte separada da vida. Eu não vou falar sobre isso quando eu tô de férias. Bom, isso seria, né, algo que pode ou não pode acontecer. Como eu falei, vai depender da sua situação. Agora, tem pessoas, Augusto, que não pode de jeito nenhum tirar férias financeiras. E sabe quem são essas pessoas? Quem? As pessoas que estão em situação de endividamento. Aquela pessoa que está inadimplente, que não está conseguindo pagar as dívidas, né? Aí, Ana, aí a gente entra numa sinuca. Sim. De bico, vamos dizer assim. Se mais de 70% dos brasileiros estão em situação de endividamento, como você fala isso, Ana? Como que a gente pode, para os nossos ouvintes, apresentar alguma alternativa? Porque a férias é um direito do trabalhador e ela faz tão bem para o corpo, para a alma, para o espírito, para a pessoa se sentir pessoa. E agora? Porque muitas pessoas pensam, né, como você disse, né, eu entendi, eu vou sair de férias e ela se afunda ainda mais no endividamento crônico. Então, Augusto, aqui a gente tem que deixar uma coisa bem clara. A diferença entre férias e férias financeiras. O que nós estamos falando aqui, quando a gente fala férias financeiras, é não pensar nas finanças, entende? Não se preocupar com esse assunto. Agora, a gente pode e deve sim tirar férias, como você falou, é um direito dos trabalhadores, mas se você está em situação de endividamento ou as finanças estão apertadas, você tem que procurar alternativas econômicas de tirar férias. Então, como fazer programas de férias gratuitos ou gastando menos, não esbanjar, não deixar essa onda, tô de férias, final de ano ou começo de ano, você ainda entrar mais, né, enfiar mais o pé ali no endividamento e começar o ano ainda numa situação pior. Pode ser que você esteja num caminho bem animado ali de sair do endividamento e acaba se empolgando e toda essa caminhada que você fez ali pode se perder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa empolgação. Olha só que interessante, alternativas econômicas, baratas, gratuitas, grátis. Passeios de família, passeio de bicicleta, se tem bicicleta, uma caminhada, tirar um tempo para fazer uma meditação, por que não? Por que não, né, Ana? Leituras, filmes. Olha só. Ou até mesmo passeios, né? Tipo, a gente tem vários passeios gratuitos em parques. Você pode visitar alguém da sua família. Tudo isso é muito importante na nossa vida e na nossa vida financeira, com certeza. Hoje mesmo nós fizemos uma bela de uma caminhada no parque, né? Sim, foi muito bom. Inclusive a gente tá cansado hoje, né? Realmente. Exatamente. Então, olha só que interessante. Férias, essa ambição, essa palavra, essa experiência tão sonhada, tão esperada por nós brasileiros, ela é possível com planejamento, sem loucura. E ainda mais, né, nesses períodos de pandemia, a gente tem que tomar muito cuidado. Exatamente, aí vem dois agravantes, né, Augusto? Porque a gente já fica animado, empolgado,
normalmente de férias, e aí a gente vem de um período que a gente tava muito restrito, cheio de vontade de fazer várias coisas, então tem que tomar muito cuidado, gente. Mas é isso, não deixem de curtir as férias de vocês. Mas se você tá nessa situação de endividamento, infelizmente, mesmo que você faça os seus programas mais econômicos, você não vai poder parar de pensar que você tem que resolver essa situação financeira. E pense numa bela de umas férias merecidas e dignas, que você, após pagar as suas dívidas, vai poder desfrutar. Então, olha só, cuidado com fórmulas mágicas de ganhar dinheiro fácil, e aí você pensa, assim eu vou pagar minhas dívidas, e aí vou viver no bem bom. Não, disciplina, discernimento, planejamento, é isso que o EFV sempre traz para vocês. Cuidado com as fórmulas mágicas. Antes de cair na tentação de uma férias suntuosa, faça o arroz com feijão, faça o básico, pague as dívidas e comece um novo ano com uma nova vida, com uma nova disciplina. E com esse novo planejamento para que nas próximas férias você possa fazer as coisas com mais consciência e aproveitar os sonhos que todo mundo tem, que eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos ouvindo querem viajar para algum lugar, tirar férias, passear. E às vezes o que tá faltando é aquela graninha no momento, mas não também deixe isso impedir você de sonhar para as próximas férias. É, claro. Isso tem que ser ali uma motivação. Então, lembrando, é importante não estar endividado e também ter uma reserva, porque você pode sair de férias, usou o dinheiro da sua reserva de emergência, que não é legal, né, gente? E quando você voltar, aconteceu um imprevisto, e aí? Aí também a gente tem uma situação em que o planejamento vai por água abaixo e você pode entrar numa situação de endividamento. Porque lembrando, nós não queremos que as férias seja a sua porta de entrada para o endividamento. Muito pelo contrário, a gente quer que você saia das férias mais fortalecido para conseguir vencer essa situação. Igual aqueles filmes de terror, né, Ana? Eu sei que vocês fizeram no verão passado, ou as férias viram um transtorno, uma cena de drama, de terror. Justamente pensemos, como está a nossa reserva de emergência? Não coloque em risco a saúde da sua família por um momento assim de lazer. Então, passo a passo, dialogando com o parceiro, com os filhos, as pessoas vão entender. Eu diria que a palavra a ser utilizada é prudência, porque você vai relaxar, ficar tranquilo, e quando você voltar, se você aproveitar as suas férias com prudência, de acordo com o que a sua condição financeira e o seu planejamento está lhe permitindo naquele momento, você vai voltar tranquilo, leve, motivado, animado, porque não adianta nada você tirar as férias ali e quando voltar, não deu 2 dias, já tá dobro de estresse do que quando você saiu de férias. Por quê? Porque não teve um planejamento financeiro, porque não pensou nas consequências, porque não colocou ali as férias no seu orçamento, nos seus gastos sazonais, que a gente sempre fala aqui. Isso é muito importante, gente, isso é fundamental. Então lembre-se, prudência, e utilize o teu orçamento como a tua referência, a tua condição e a tua possibilidade de tirar as suas férias. Exatamente. O que a gente fala aqui, esse mantra repetitivo de planejamento, prudência, organização, não é para engessar, mas para você desfrutar mais e melhor. E a resposta então para a pergunta, é bom ou ruim, ou eu devo ou não tirar férias financeiras, ou seja, férias da minha vida financeira, não pensar nas contas, não pensar em orçamento? A resposta é a mais clássica, né? Depende então da sua situação. Se tá tudo ok, não tem nada demais você ficar ali uns dias tranquilo, de pernas pro ar, sem se preocupar com as suas finanças, afinal, as férias estão planejadas, o orçamento tá em dia, a reserva tá ok, tudo bem. Agora, caso contrário, não é legal você se esquecer desse ponto, porque você ainda precisa resolver essa pendência na sua vida, e é por isso que o FV existe, para te ajudar, iluminar a sua consciência, para que você consiga então sair dessa situação. E a gente quer um bom ano de 2022 para todo mundo, né, Augusto? Exatamente. E agora temos o quê?
a pitadinha de espiritualidade do podcast de hoje. E daí vem a pergunta feita no início desse episódio. Jesus tirou férias, Ana? Essa é uma curiosidade que eu queria muito saber, inclusive. Pois bem, a gente escuta nesse final de ano, começo de ano, sempre algumas frases assim que querem ressaltar os preceitos religiosos. Não tire a fé de suas férias. Não tire férias da sua fé. Sempre no sentido do não. Não faça isso. Não tire a fé das férias. Não tire férias de sua fé, ou de Deus, ou da missa, enfim. Da igreja em geral, né? E aqui no FV, e colhendo da espiritualidade franciscana e inaciana, nós podemos dizer de uma maneira propositiva: tire férias com fé. Adorei. Ou tire férias junto com Deus, ou a partir da espiritualidade. Porque a férias é essa experiência humana que diz o Papa Francisco, do descanso, da gratuidade, de experimentar o lúdico, de como Deus é bom, de como é bom estar com as pessoas que a gente ama, de como é bom estar a sós, no silêncio, também na solidão, respirar um pouquinho o ar puro. Por quê, né, Augusto? Até porque, segundo o que a gente lê aí nas escrituras, Deus tirou umas férias ali depois que ele criou o mundo, né? Exatamente, a dimensão do descanso, Ana. Você traz o livro de Gênesis. É isso mesmo. E não podemos esquecer agora uma pitadinha de ações concretas. Sim. Por exemplo, lá em Porto Alegre, vocês sabiam que está fazendo temperatura de quase 46 graus? E sensação térmica de 55 graus. Pois é, oferecer um copo d'água, nossa, nesse momento, salva vidas, muito. Gente. Quantas pessoas que estão em situação de rua e imaginam um calor desse? Meu então, Deus. A espiritualidade nos permite viver as férias tirar férias com fé, para não ficar essa dicotomia entre os costumes, o preceito, tem que fazer isso é norma, isso é lei. E aí eu lembrei aqui de Jesus, quando ele questiona os fariseus sobre a questão da lei do sábado. Não sei se você lembra, Ana, que Jesus estava numa sinagoga e ele questiona então aquelas pessoas se era permitido ou não curar no sábado. Me lembro, claro. E ele diz: o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito para o homem. Ou seja, tudo está dentro em função da vida humana. A lei suprema da humanidade é o amor. E isso é viver uma férias com fé. Esse é um modo, um estilo de vida, um jeito de ser e estar no mundo, um jeito de se relacionar. E aí, Jesus fala para aquela pessoa que estava doente: levanta-te, vem para o meio. Ou seja, a pessoa humana, os homens, as mulheres, devem estar no meio das relações econômicas. No centro, né? Isso. É a vida no centro, no caso. E aí, por que eu falei isso? Porque é claro que nas suas férias você tem o seu jeito de manifestar as suas práticas religiosas. Sim, claro. Então, aí vai da sua consciência de como você vai manifestar a sua fé nas suas férias. Ou seja, isso é muito pessoal. Isso. E aí entra um melhor combinado na família ou com os amigos. Olha, eu tenho a minha manifestação de fé assim, eu gosto de ir na missa ou no culto, enfim. Ou de fazer minhas orações e tal momento do dia. Coisas assim, meditar, né? Isso é muito importante. Conversar sempre é muito importante. E aí, sim, o preceito vai estar apontando para a vida, para o amor. E aí vem a pergunta: bem, Jesus tirou ou não tirou férias? E aí? Bem, Ana, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, a gente percebe que Jesus sobe lá na região da Galileia, bem no norte, assim, ali na Palestina, no sul tem a Jerusalém, no meio ali tem a Samaria e em cima tem a Galileia. Tá. Tem uma cidade chamada Cesareia de Filipe. E diz que Jesus foi lá
Já ouviu falar da confissão de Pedro ou da profissão de fé? Quando Jesus pergunta para os discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Sim, claro. E aí eles dizem, uns dizem que é João, outros que é Jeremias, ou que é algum dos profetas. E Jesus pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Nesse contexto, Jesus estava de férias. Ah, é. Exatamente. Não brinca, Augusto. É verdade. A cidade de Cesareia de Filipe, ela fica ali no mar da Galileia, chamado mar, mas é um lago. Sim. O Lago da Galileia. Ela é uma cidade muito bela, uma cidade linda, perto do Monte Hermon. Então tem beleza natural, tem rochas, tem uma vegetação linda, tem águas. É ali a nascente do Rio Jordão. Que legal. Alguns sugerem que antigamente, no Antigo Testamento, aquele era um lugar de culto de Baal. Então, no livro de Josué, capítulo 11, 12 e 13, fala desse templo de Baal nessa região do Monte Hermon. Aí depois, no domínio grego, aquela região virou para culto do deus Pan. Então a cidade ganhou o nome de Panéas, que era o culto ao deus Pan, ali protetor dos pastores, dos rebanhos. Legal. Quando o Império Romano domina aquela região, o Herodes, pai, o grande, cria aquela cidade e depois fica como herança para o Herodes filho. Então, Cesareia de Filipe. Filipe é o filho de Herodes, que ficou com aquela região. Cesareia, em homenagem ao imperador César Augusto, e de Filipe, por causa do filho, um dos filhos do Herodes. Então, Cesareia de Filipe. Lá estava Jesus. Esse lugar tinham muitos gentios, gregos, considerados pagãos. E esse lugar tinha muita influência cultural greco-romana. E foi ali que ocorreu a confissão de Pedro, a profissão de fé. Então, olha só que interessante. Jesus estava no momento de descanso, numa cidade bonita. E eles estavam relaxados. É um momento de avaliar, de ver como que tá as coisas. E aí ele chama os discípulos para perto e faz uma pergunta íntima. O que estão dizendo de mim por aí? Olha só que bacana. Então, a gente pode afirmar que sim, Jesus tirou férias durante o seu período, vamos dizer, missionário ali na Palestina, sua vida pública. Que bacana, Augusto. Muito legal saber sobre isso, viu? E alguns estudiosos sugerem que esse Monte Hermon foi também, possivelmente, o lugar onde houve a transfiguração, porque logo no capítulo 17 há o relato. No alto monte, Jesus faz a sua transfiguração. Não fala qual monte. Alguns falam Monte Tabor, outros falam Monte Carmelo, mas também pode ter sido esse Monte Hermon, que fica um pouco acima da Cesareia de Filipe. Que interessante. Gostei muito dessa curiosidade. Tenho certeza que os nossos ouvintes também adoraram. Pois é. Férias, momento de avaliação, de rever o caminho, de revitalização, de descanso, de aproveitar a vida que é dom de Deus. Então a gente deseja para vocês que já tiraram, que vão tirar, que estão de férias, boas férias, né? Aproveitem muito bem esse momento em todos os sentidos e cuidado aí para não ficar desligado das finanças, tá? O beijo especial de hoje eu resolvi agora que eu vou mandar pro pessoal de Goiás. Oi, Goiás, todo mundo que tá me escutando, esse estado tão bonito que eu ainda quero conhecer. Um beijo pra vocês, viu? Exatamente. E esse é o episódio número 90. Estamos rumo ao 100. Rumo ao 100, galera. Já chegamos lá. Você gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus amigos, com a sua família. Olha que interessante, espiritualidade, finanças. Compartilhe. Siga o nosso Instagram, @EduFimVida. E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.